Agora a gente vai falar mais sobre essa construção do corpo, né? Já que estávamos falando da alimentação e os exercícios, hein, Pam? Não é, Rê, porque a gente está falando sobre Graciane Barbosa, que se alimenta muito de proteína, tem um consumo alto de ovos, porque ela é fisiculturista. Então, nada melhor do que conhecermos e conversarmos com a Fabiana Carvalho, que é fisiculturista, e com o Fernando Barros. Sejam bem-vindos, um prazer recebê-los. E aí, falando dessa alimentação, porque nós temos essa curiosidade, né? Somente a Graciane come tantos ovos, ou no meio dos fisiculturistas, esse consumo realmente é alto. Quantos ovos você consome por dia? Boa tarde, eu agradeço por estar participando do programa de vocês. Enfim, eu tenho meu coach, meu preparador físico e meu médico. Tudo varia do que eles estão me orientando. Eu hoje comi 12 ovos, por enquanto, porque eu faço 6 ovos em cada refeição. Eu poderia fazer a minha dieta baseada só no ovo, mas ele me deu opções. São estratégias diferentes. Ele me deu a tilápia, me deu o filé de frango. Então, eu tenho essas opções, porque ficar só no ovo. Aliás, eu prefiro o ovo do que o frango. O frango eu tenho mais dificuldade. Você prefere o ovo do que o frango? Prefiro. E você, qual é a sua relação com esses alimentos? Eu consumo tanto o frango quanto o ovo também, né? Mas tem outras fontes de proteína que a gente consome, como peixes, né? É porque o pessoal tem aquela concepção que para você ganhar massa muscular, você tem que consumir só ovos. Na verdade, quem tem o objetivo de ganhar massa muscular, como os atletas de fisiculturismo, tem a necessidade de consumir mais proteínas, entendeu? Então tem outras fontes de proteína além dos ovos. Porque se você consumir só ovos, então você fica, às vezes, perde a oportunidade de consumir nutrientes que contêm outras fontes de proteína também, e a oportunidade que tem de variar também. Aprendemos isso com a doutora Marcela. Justamente, para não gerar aquela coisa metódica, chata, entendeu? Exaustiva, né? Porque o grande lance da dieta não é só você fazer a dieta, é você fazer manutenção. A dificuldade das pessoas é a manutenção, entendeu? Não é perder peso, né? É se manter peso. nele. Como que o fisiculturismo entrou na vida de vocês? Porque esse é um esporte que exige muita dedicação. Quer falar assim primeiro? Na minha vida começou quando eu tinha 17 anos, né? Então, com a maioria das pessoas, né? O objetivo é o objetivo estético, né? E aí eu comecei a ter mais interesse pela modalidade, e aí foi melhorando o shape, e aí que eu comecei a ter interesse por virar atleta, por participar de competições. Então eu não entrei no esporte com o objetivo de competir. Comecei a praticar com o objetivo de melhorar o shape, melhorar a estética. E aí eu fui ter interesse, um objetivo mais ambicioso, que foi virar atleta que até hoje eu sou atleta de fisiculturismo. E você? Como que você entrou nesse esporte? Eu comecei com a minha mãe, muito brava. Eu tenho uma irmã gêmea que também é fisiculturista. Minha mãe me viu com 10, 11 anos, antigamente era o Atari, jogando videogame. Ela falou, vai acabar essa palhaçada agora. Desligou o Atari, as duas já estão matriculadas na academia, vai começar a natação. Então eu acho que esse ponto, a principal chutada inicial foi a minha mãe. Vai fazer exercício, eu não quero criança aqui comendo o dia inteiro e jogando videogame. Aí da natação a gente partiu para ginástica, que era na minha época, né? E aos 16 anos eu comecei a fazer musculação. Eu assisti uns filmes lá que eu já via O Exterminador do Futuro, que na parte 2 a atriz principal aparece mais sarada. Eu falei, por que ela tá desse jeito? Musculação. Aí fomos seguindo nossa vida. A minha irmã tocou isso para a carreira dela. Eu, muito imatura, participei uns 20 anos atrás de um campeonato. Queria ser a primeira colocada e não fui. Fiquei em uma 6ª colocação no Mr. Santos, que é um campeonato muito conhecido. Me decepcionei, era imatura. E agora, graças ao meu médico, que faz a minha reposição hormonal, falou, Fabi, vamos entrar num campeonato? Falei, doutor, eu tô com um BF de 29%, como é que eu posso? O que é um BF? BF é o body fat, é o percentual de gordura. Falei, doutor, como é que você vai fazer isso? Eu vou passar uma vergonha com meninas de 20, 30 anos, eu tenho 51, gente. Aí ele falou, Fabi, você tem o shape, você tem o corpo, eu confio em você. Você vai estar sendo acompanhada por mim, pelo meu coach, que é o meu nutricionista. E fui embora. E foi. Olha, antes de vocês contarem um pouquinho pra gente sobre rotinas de treinos, porque eu quero muito saber como é que vocês se preparam para campeonatos, eu queria entender como que é uma apresentação para o campeonato. Pode ser? Vocês podem se apresentar aqui no Mulheres? Então o palco é de vocês. Fiquem à vontade.
apresentam os músculos para os jurados, é isso, né? Vocês fazem poses que destacam grupos musculares diferentes. O que acontece é o seguinte, pelo menos na categoria masculina, tem as poses que são obrigatórias, né? E tem as poses livres. Então o objetivo do árbitro é valorizar, ou pelo menos arbitrar para o atleta ali. O que ele vai avaliar? Avaliar 4 coisas importantes. O que é? Quantidade, ou seja, volume de músculo, qualidade, definição, proporção, né? Ou não adianta o atleta ter um membro superior grande, o tronco grande e membro inferior pequeno, né? E simetria também. Ou seja, simetria, na verdade, é a comparação que tem entre os dois lados. E vocês estão ofegantes porque para demonstrar os músculos, vocês têm que fazer uma grande contração? Justamente. Como que vocês se preparam para um campeonato? É diferente o treino do dia a dia para esse treino do campeonato? Muito obrigada. É diferente. Isso, bebam a água, fiquem tranquilos, porque estamos vendo imagens, são tantos pesos que vocês levantam, que só de observar o trabalho que vocês fizeram aqui ao vivo pra gente, até eu fiquei cansada. Pode passar o copo pra mim, que eu seguro, e precisando está aqui. Então vocês têm que se preparar de forma diferente. Sim. É diferente. A gente tem o termo que a gente fala, né? É o bulking, né? Que é ganhar massa. É a época que a gente está comendo mais carboidrato, está se alimentando bem. Não, é um carboidrato limpo, né? Não é igual o pessoal fala, o lixo, pelo menos, que é a indicação dos meus preparadores. Então, você tem uma quantidade maior de carboidrato, assim como a de proteína. Enfim, quando vai chegando a época mais próxima do campeonato, a gente precisa reduzir essa quantidade de carboidrato. E é verdade que vocês param até de beber água? Sim. Por quê? A gente faz a hidratação alguns dias antes. Eu tomei 8 litros de água, Fábio, eu vou te matar. Tomei 8 litros de água durante uns 2 dias, aí vai reduzindo, até chegar no dia do campeonato, corta-se a água para ter a desidratação, e quanto mais a pele colar no corpo e aparecer os músculos. Mas nós veremos os músculos. Vocês treinam todos os dias, de segunda a segunda, ou tem dia de folga? Eu treino 5 vezes por semana. 5 vezes. Eu treinava mais antes, mas depois a gente vai aprendendo melhores técnicas, a gente vai vendo que com menos a gente consegue fazer mais. Quantas horas por dia? É 1 hora de treino, porque às vezes o pessoal fica na academia, eu fiquei 1h30, mais 1h30 que treinando. Então às vezes a pessoa fica 1h30, mas fica no celular, fica conversando e o treino acaba não sendo produtivo. Mas eu, particularmente, fico 1 hora treinando. 1 hora treinando, e você? Eu, ao contrário do Fê, como eu entrei, né, agora nesse mundo, como o meu BF, como eu te expliquei, estava muito alto, eu precisei fazer aeróbio, cardio, né? 1 hora de treino, e eu voltava do trabalho cansada, mais 1 hora de esteira. Nossa, então, assim, pra mim... 5 dias por semana? Não, de segunda a segunda. De segunda a segunda. Foi bem difícil. E você falou que você está na menopausa, é isso? Ainda não. Ainda não. Na verdade, eu procurei o meu médico, né, pra me cuidando antes, ainda nem entrei, nem na pré-menopausa, mas eu procurei ele, porque ele é especialista, né, no assunto. Então eu falei assim, vou me preparar para não ter as consequências da menopausa, né? As pré-menopausadas a gente sabe que não é bacana. Só que fui ganhando shape. Falei, poxa, que legal. Então uma coisa tá chamando a outra. Foi nesse momento que o Dr. André me falou, Fabi, você tá pronta para ir para um campeonato. Só que eu tava fingindo que eu tava me alimentando bem, porque eu com BF alto, eu treinava bonitinha. Mas comia bem. Comi o resto da minha filha bisnaguinha, minha filha tá espalhada por aí, comi o resto de bisnaguinha da Manu, o resto de bolacha, os cremes de cacau, comia. E agora você tá no foco. E sabe agora quem também tá no foco? Uma pessoa que estava aqui nos bastidores, observando as posturas que vocês apresentaram e que falou, Pamela, eu queria muito mostrar o meu shape, né? Como vocês falam, o corpo mesmo, para o nosso público. É uma nova estrela do fisiculturismo que promete muito, mas muito mesmo, nos próximos campeonatos. Olha só. Ansioso para conhecer. Olha. For my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Olá,
que esse seu bumbum ficou tão avantajado? Foi treino? Não, é a roupa que tá marcando. Prazer. Tá bem, tudo bem? Ela é sua concorrente, hein? Prazer, como vai? Tá bem? Meu ouro. Você ganhou ouro? Vou perder pra você. Eu acho que vai. É assim que faz as coisas? Justamente. Aí, assim, né? Assim. Já sabe posar e já tá no shape, né? No Tá no shape, shape, não tá no é? shape. Tá no shape. Olha. Qual que é a parte mais difícil de definir? É a dieta. A dieta é a parte mais difícil. O pessoal acha que, eu pelo menos particularmente, eu acho que a parte mais difícil, porque o treinamento que acontece é uma hora e meia de treino. Agora as outras 23 horas que é a parte mais difícil. Sim, que a tem que maioria ser das- regrado. Assim como Mas as eu pessoas digo- comuns têm dificuldade em relação à alimentação, né? Mas em relação ao corpo, qual que é a parte do corpo mais difícil de conquistar a definição muscular? Aí depende, cada um tem uma genética, tem os pontos fortes e os pontos fracos. Então tem gente que tem um ponto forte em coxa, tem mais predisposição a hipertrofiar a coxa, tem gente que tem mais dificuldade. Então isso depende da individualidade, né, e da genética de cada Pra um. você. Mas normalmente para homens é para coxa, né? E para as mulheres e para você no seu caso? Olha, eu nem imaginava que eu tinha tudo isso de gomo no meu abdômen. Não, eu tô Eu não impressionada. fiz um abdominal. Ai, meu Deus do céu, tomara que meu personal não ouça eu falando isso. Eu não fiz um abdominal. Antes de entrar? Nossa, eu fiz um monte. Olha o meu como ficou. Ô tia, qual que foi a parte mais difícil? Eu acho que a senhora tem bastante facilidade com glúteo, A né? minha parte mais difícil Isso. foi entrar no colã. Que nossa, sabe por quê? Porque me deu uma puxada, que a gente que é menina entendeu, uma puxada assim, que, nossa, quase que me nasceu uma amígdala aqui. Olha, depois dessa, eu preciso Quer me pegar minha despedir. poupança aqui da Não. Graciane? Eu não quero criar polêmica Pega! com a senhora, tá bom? Soldadinho, vem aqui apertar minha poupança Ixi, rápido ele que tá vem, acabando. Ele vem mesmo. Aperta. Mas não vai apertar que nem você apertou o ovo, né? Ó, o que é isso? Nossa. É a verdadeira fake news, né, tia? Ai, socorro. Aqui temos a realidade. Feito Cinderela, durou pouco esse glúteo, a hein? senhora não tem nem nada definido, tia. Só a língua, que é muito bem definida. nada, tia. Tudo bem, tia. Tô contigo. Vem aqui pertinho de mim que eu te Desculpa, acolho. bonequinha. Imagina. Vamos nos despedir da Fabiana Carvalho. Você pode encontrar mais informações sobre o trabalho dela no @Fabi_Carvalho. E o Fernando Barros, que também é fisiculturista, no @dr.fernando_Barros. Boa sorte nos próximos campeonatos. Obrigado E pela muito oportunidade. obrigada por apresentar um pouco mais esse esporte pra gente.